Olá, meu nome é Jean. Convido você a ficar comigo nos próximos minutos e você vai descobrir o segredo para se livrar de vez da depressão. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir como a bioquímica do seu corpo pode interferir diretamente no seu estado depressivo e como os hormônios podem trabalhar a seu favor. O que são crenças limitantes, como elas interferem na sua vida e o que fazer para alterar seu sistema de crenças e torná-las fortalecedoras e positivas. E como ter uma vida plena e abundante, sem depender de medicamentos que muitas vezes só pioram seu estado depressivo. Mas tem uma coisa importante para te dizer hoje. Eu não sei por quanto tempo essa apresentação ficará online ou por quanto tempo ela será gratuita, então assista ela agora enquanto você ainda pode. Talvez você esteja pensando que já viu ou ouviu de tudo, mas eu garanto que você nunca viu algo tão simples assim como isso antes. E eu prometo, essas dicas e soluções irão chocar você. E uma dica em particular vai te surpreender totalmente, e é até a minha dica favorita. Lembre-se, eu estou prestes a compartilhar com você como eu saí do estado lamentável de depressão seguindo 3 passos simples. E também mais algumas dicas poucos conhecidas, para você ter uma vida plena e feliz longe da depressão. Mas primeiro, eu quero contar para você uma história que me deixa um pouco envergonhado. Você vai entender o porquê em um minutinho, então continue assistindo. Combinado? Eu nem sempre tive uma vida plena e feliz, e certamente eu não fui uma pessoa exemplar que as pessoas admiravam. Eu me lembro um dia frio em que minha esposa tinha ido para o trabalho e meu filho para a escola. Eu trabalhava no período da tarde, porém eu estava afastado da empresa. Mas eu vivia triste, sem dormir, abalado emocionalmente e o pior de tudo, sofrendo uma depressão terrível. Não queria estar perto de ninguém, muito menos conversar. Queria ficar no meu canto, me corroendo e me lamentando. Nesse ponto da minha vida, eu achei que as coisas não poderiam ficar piores. Entretanto, elas estavam prestes a ficar, e eu vou te contar mais, e talvez você possa se identificar com esse sentimento. Eu sabia que precisava mudar, sair dessa situação, porém uma coisa a mais precisou acontecer antes de eu tomar a decisão e atitude. Eu voltei para o trabalho, e ainda estava vivendo uma depressão. Bebia muito, me lamentava da vida a todo momento, vivia fechado no meu mundinho interior. Comecei novamente a usar drogas, em especial a cocaína. Estava vivendo um inferno na Terra. Porém, o que acabou de vez comigo foi o pensamento suicida. Vivia transtornado, sozinho, confuso e agora querendo acabar com minha vida. O pensamento suicida me infernizava noite e dia. Não ficava um momento sozinho sem pensar em um modo de tirar minha vida. Porém, chegou um dia que ao passar a noite em claro, com pensamentos diabólicos me atormentando, eu acordei e fui ao quarto do meu filho. Olhei para ele e pensei um minuto. Voltei para o meu quarto, vi minha esposa deitada com a barriga enorme, pois meu outro filho estava por vir. E aí eu parei e caí em mim mesmo. Percebi que estava sendo egoísta e orgulhoso. E decidi naquele momento fazer uma mudança. Eu fiz uma promessa, que eu não iria permitir que a depressão dominasse minha vida e nunca mais ia cair de joelhos derrotado por causa dessa doença. Nunca mais ia ser vítima dessa situação depressiva. Eu queria muito sair daquela situação que me encontrava e decidi firmemente não mais ser escravo. Eu procurei ajuda com profissionais, lia tudo o que encontrava sobre o assunto e o que nos leva a esse estado. Procurei em todas as fontes possíveis, livros, revistas, pesquisa científica, fontes religiosas, enfim, em todos os lugares possíveis. Depois de ter procurado muito, eu pude chegar a um método certeiro que ajudou a transformar minha vida instantaneamente e hoje eu vou compartilhar com você. Lembre-se, mesmo com a vida abundante que eu tenho hoje, eu não sou diferente de você. Eu sou somente um cara teimoso que se cansou de viver escravo da depressão e que descobriu uma maneira de eliminar de vez essa maldita doença, com um método simples e eficaz. Esse é um método que permite pessoas normais, como eu e você, a atingir uma vida abundante e feliz, deixando de ser escravo da depressão. Podendo viver a liberdade de poder acordar e agradecer pelo dia maravilhoso que está para iniciar, curtir a alegria de estar com pessoas que amamos e com os amigos que nos são mais caros,
poder olhar no espelho e ver uma pessoa maravilhosa e linda que está aberta a novas possibilidades em sua vida. Este é o mesmo método que me permitiu sair de uma vida de depressão de 10 anos e poder jogar fora de vez esse mal. E esse mesmo método eu vou compartilhar com você hoje, para que você também finalmente veja os resultados que você tanto procura. Vou compartilhar com você em um minutinho, mas primeiro eu preciso te contar sobre o real problema que enfrentamos. Este é o verdadeiro vilão que está fazendo você e mais de 5% dos brasileiros a continuar nesse estado depressivo. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de que isso não é culpa delas. O real problema é o fato de terem mentido para você por anos. E essas mentiras estão evitando que você atinja uma vida plena e abundante que você tanto deseja. Uma dessas mentiras é que você precisa se empanturrar de medicamentos, drogas, para sair dessa depressão. Eu aposto que você já ouviu isso antes e que talvez você tenha até acreditado. Porém, isso não está nem perto de ser a verdade. Se você é uma das milhões de pessoas que são vítimas dessa mentira, então você precisa decidir agora aceitar a verdade. Por quê? Se você não fizer isso, irá continuar no mesmo caminho de frustração do efeito da depressão. Você irá se empanturrar de medicamentos que lhe farão mais mal do que bem, mudando ainda mais as condições químicas do seu corpo, te fazendo escravo das drogas, paralisando o seu corpo de querer uma mudança significativa. Aí uma hora ou outra, não importa quão forte você seja, você simplesmente desiste e se entrega. E desiste de tentar, desiste da vida e desiste de você. Agora escute, isso não é o que eu quero para você. E sei que não é o que você deseja para si mesmo. A causa por trás de continuar lutando contra a depressão não é culpa sua. Se você realmente quer culpar alguém pela dificuldade em combater a depressão, não se culpe. Culpe os laboratórios medicinais que usam das doenças para ganharem rios de dinheiro. Você tem sido bombardeado desde que nasceu por informações falsas vindas desses responsáveis. E eles dependem da sua doença e dependência de remédios para ganharem mais e mais. Todas as informações divulgadas por essas grandes empresas causam uma confusão na cabeça de qualquer pessoa e elas me confundiram por anos. A verdade é que você não deveria jamais se empanturrar com drogas e ficar dependente desses medicamentos, nem por um dia sequer. Porque ao fazer isso, você estará anulando hormônios responsáveis para a verdadeira cura em seu estado depressivo. E mais, você estará abrindo o caminho para a dependência desses medicamentos, que não resolvem nada, a não ser a conta gorda das empresas responsáveis pela sua fabricação e venda. E veja, nosso corpo tem todos os mecanismos e há uma verdadeira farmácia em nosso interior, ativada pela bioquímica, quando estimulada da maneira correta. Agora que você já sabe do real problema que você vem enfrentando com a depressão e com as mentiras que você vem ouvindo por aí, vamos mergulhar nas dicas preciosas que eu tenho para você hoje. Essas são as exatas dicas que dezenas de pessoas que já usaram o método para sair de vez do estado de depressão que se encontravam para uma vida feliz e plena que elas e você merecem. Eu vou revelar exatamente como o método funciona logo em seguida. Então continue assistindo essa apresentação até o final que já falamos sobre isso. Antes de tudo, eu preciso alertar você a algo que deve evitar a todo custo. Algo que eu mencionei antes e que eu chamo de armadilha das drogas. Se você não escapar dessa armadilha, toda a frustração, cansaço e angústia que irá sentir não vai ser pouco. E mais, vai transformar todo o seu organismo e todo o seu emocional e ainda colherá pouquíssimos resultados. Aqui o grande segredo: remédios e drogas são a pior maneira de se começar um tratamento contra a depressão. Se você tiver um método certeiro, as ferramentas certas e um passo a passo simples, você verá que não é tão difícil assim sair desse estado depressivo. Basta apenas aplicar o método corretamente. O melhor caminho é conhecer e aplicar uma metodologia testada e aprovada por dezenas de pessoas que conseguiram vencer esse mal que aflige milhões de pessoas em todo o mundo. Isso não é incrível? Agora escute essa. Uma das coisas que deixam meus leitores surpresos é o fato de conseguirem resultados instantâneos com um simples movimento no corpo, que chega até a ser um pouco divertido. Muitas pessoas acreditam que temos que seguir somente o que a medicina tradicional e da moda quer nos impor, e isso causa sofrimento e sacrifício. Mas sabe de uma coisa? Isso é pura besteira.
Agora, finalmente, eu vou mostrar para você como um simples gesto na sua comunicação não verbal, ou seja, como se você coloca com o seu corpo, como você se posiciona, pode começar uma mudança em sua vida. É uma técnica muito simples e eficiente para garantir o sucesso que você tanto deseja. Existem duas maneiras de comunicação em nossa vida, uma verbal e uma não verbal. Vamos falar da comunicação não verbal, pois ela tem uma influência ímpar em nossas vidas. Quando falamos em comunicação não verbal, ou seja, toda a comunicação com o nosso corpo, desde um sorriso, uma postura, um gesto, ou mesmo uma posição no sentar, ocorrem mudanças hormonais em todo o nosso organismo. Tomamos, por exemplo, isso. Fique em pé por uns minutos. Inspire bem fundo, respire profundamente. Coloque seus ombros para trás, estufe seu peito para frente, deixando ligeiramente o seu queixo para cima. Faça esse exercício bem devagar e concentrado. Inspire e respire profundamente. Estique seu corpo como que para cima, ombros para trás e peito estufado para frente novamente. Sinta seu corpo mudando interiormente. Inspire, respire. Se você fizer corretamente, irá notar uma pequena mudança em seu humor e seu estado de espírito. Vai sentir uma grande diferença em seu estado emocional. Essa posição que você está fazendo é uma comunicação de vitória e de poder. Talvez você não tenha notado, mas internamente foram liberadas grandes quantidades de hormônio que irão ajudar totalmente sua vida, para que você aos poucos seja liberto desse estado de depressão. Faça esse exercício todos os dias, repetindo e repetindo. Não deixe as aparências simples enganar você. Se as pessoas exercitassem isso diariamente, eu garanto que teriam muito mais resultados e ocorreria uma verdadeira explosão de alegria em suas vidas por dedicarem alguns minutos nesse exercício. Só de começar a praticar esse exercício de comunicação não verbal corretamente, só de você decidir aplicar, já irá aumentar exponencialmente as suas chances de sucesso. Esse é um dos pequenos segredos poucos conhecidos de como transformar a bioquímica do seu corpo em um estado realmente feliz e completo. Mas para ficar ainda melhor, darei outra dica fantástica que mudou minha vida e que tenho plena certeza vai mudar a sua também. O maior passo que você pode dar agora e que me fez um homem novo é assumir que está doente. Se você não assumir isso, não poderá dar o passo adiante. Quando eu assumi que estava doente, quando eu tomei a decisão de que não poderia mais ficar naquele estado, eu simplesmente fui transformado. O que você precisa fazer também é assumir que está precisando de ajuda e decidir de uma vez por todas que você precisa de uma solução imediata e duradoura. Depois, seu trabalho será seguir o passo a passo que eu tenho para você. Ok? Essas foram uma bela quantidade de informações de qualidade para você. Talvez agora você esteja se sentindo um pouco inseguro e sem muita clareza de como e onde